Quero agradecer a presença de todos nesta apresentação que eu estou fazendo em nome do Centro de Estudos de Mercado de Capitais. Meu nome é Carlos Roca, eu sou coordenador desse Centro de Estudos da FIP, e o que nós vamos apresentar hoje é o resultado de um trabalho feito pela equipe e cujo produto final é a apresentação de um cenário para as taxas de juros associadas a todas as fontes de recursos utilizadas pelas empresas, pelo executivo financeiro das empresas, para financiar o seu capital de giro, financiar os seus investimentos e assim por diante. Eu vou compartilhar, então, a apresentação e queria registrar de que vocês vão ver nesta apresentação que o site do SEMEC-FIP estará disponível para qualquer informação adicional que vocês queiram, e, inclusive, esta palestra estará disponível também no site do SEMEC. Eu vou fazer, então, o compartilhamento dessa apresentação. Então, este é o título da palestra, Projeções SEMEC-FIP do custo de financiamento das empresas, e o propósito, como de certo modo antecipei, é oferecer informações, projeções de futuro das taxas de juros das várias fontes de financiamento, no sentido de apoiar a decisão do executivo financeiro visando a otimização das fontes de recursos de financiamento. A equipe do SEMEC responsável por esse projeto, eu mesmo, o Lauro Modesto, economista sênior, um consultor, José Monteiro Varanda Neto, e os dois analistas, a Marli e o Fernando Fumagalli, e temos dois estagiários, o Guilherme Valdívia e o Lucas Garcia. Então, o que nós vamos falar ao longo dessa palestra? Primeiro, vamos mostrar que a otimização de condições de financiamento da empresa é um grande desafio para o executivo financeiro. Segundo, quais são as soluções oferecidas pelo SEMEC? São essas projeções a que me referi, ancoradas no cenário macroeconômico. Terceiro, nós vamos ver um exemplo de como qual é esse produto, afinal? Quais são as informações que são fornecidas, como é que elas são fornecidas, e eu acho que vai ficar mais evidente a sua utilidade para ajudar nessas decisões. E aí, o item 4, nós vamos ver exatamente quais são esses produtos, visando apoiar essas decisões. E, finalmente, o item 5, nós vamos mostrar uma oferta do SEMEC-FIP em relação ao relatório 01. O primeiro relatório de projeção será disponibilizado àqueles que se interessarem e se cadastrarem no site do SEMEC até o dia 10 de outubro. Bom, vamos ver, então, a questão: quais são as tarefas de um executivo financeiro? Não tem muita novidade. Basicamente, essa gestão envolve o quê? A necessidade de prover os recursos de financiamento do capital de giro. Lógico, o diretor financeiro é o principal responsável para preservar a liquidez e a solvência da empresa e oferecer também, captar os recursos necessários para o financiamento dos investimentos. Uma coisa que é muito importante é chamar a atenção de que essa atuação do gestor, do executivo financeiro, tem uma importância extremamente relevante para gerar valor para a empresa. Nós vamos ver que essa geração de valor depende essencialmente da estrutura de capital, ou seja, da composição entre capital próprio e recursos de financiamento ou de dívida, e muito especialmente do custo de dívida. Eu diria que nós não temos nenhuma dificuldade em demonstrar o desafio da gestão do financiamento das empresas. Vocês todos estão acostumados, nos últimos anos, o cenário macroeconômico tem sido marcado por uma alta volatilidade. Como vocês sabem, nós tivemos a questão da pandemia. A pandemia, evidentemente, tem um efeito recessivo inicial, mas, em seguida, a recuperação foi muito rápida, se defrontou com problemas na cadeia de oferta, com a aceleração da inflação,
Mais adiante, o próprio o Copom teve que puxar a taxa de juros em função da inflação, as coisas se complicaram ainda com a guerra da Ucrânia em fevereiro, enfim, um cenário extremamente complexo. Essa volatilidade macroeconômica se refletiu também na própria projeção de fluxo de caixa e de necessidades de financiamento da empresa, né, o que adicionou uma dificuldade adicional. E, de algum modo, o executivo financeiro acaba sendo obrigado a responder algumas questões fundamentais. Por exemplo, quais fontes de recursos são as melhores em termos de taxa de juros e prazos? Será que o melhor seria fazer uma operação de crédito bancário? Ou será melhor fazer uma emissão, por exemplo, de debêntures? Ou, alternativamente, dependendo, é lógico, das condições da empresa de acesso, ele poderá emitir um bond, um título no mercado internacional. Por outro lado, será que a ideia, o melhor, é fazer essa operação agora ou esperar um pouco mais adiante, eventualmente com condições melhores? Será que, a última pergunta, o que é melhor? Fazer operação de curto prazo? Ou será que o melhor é de fazer curto prazo e mais adiante alongar a dívida? Ou fazer exatamente o contrário? Uma outra hipótese que está em aberto, é lógico, se ele já tem papéis colocados no mercado, ele pode, e lógico, o contrato permitir, ele poderá decidir a antecipação de resgate. Ou mesmo faz antecipação de resgate e mais adiante faz uma nova emissão. Enfim, são decisões que envolvem uma grande complexidade nessa conjuntura de muita volatilidade macroeconômica e assim por diante. Isso aqui é para ilustrar um pouquinho isso que eu estava falando. Aqui, a linha preta é a taxa real de juros de 12 meses, deflacionada pela expectativa de inflação da pesquisa Focus do Banco Central. Então, você vê, a variação realmente é dramática num prazo bastante curto. Se em dezembro de 2018 estava em 3% mais ou menos, a taxa real, ela veio para valores negativos desde praticamente meados de maio de 2020, até praticamente durante quase um ano, até comecinho de 2021. Como nós sabemos, nesse período a Selic estava em 2%, aí, com a aceleração da inflação, que já começou a aparecer, o Banco Central começou a puxar a Selic e, lógico, carregou praticamente todas as taxas de mercado e saiu de valores negativos para quase 9% real, que é uma taxa muito forte. Ao lado disso, você teve também uma mudança muito grande de inflação nessa linha vermelha. A inflação estava em torno de 4% a 5%, de uma hora para outra, como a gente sabe, decolou, passou dos 10%, 12%. E em verde está aqui a variação do PIB. Está certo? A variação em 4 trimestres móveis do PIB, que também gerou variação enorme e com impacto muito direto também na própria receita das empresas e, portanto, nos fluxos de caixa. Como é que os executivos financeiros enfrentam esse tipo de dificuldade? Uma coisa que fica clara é que eles ajustam com muita agilidade as fontes de recursos que eles utilizam para financiar a empresa. Esse gráfico mostra basicamente isso. Esses dados aqui são trimestres móveis, né? O trimestre terminado em cada um desses meses indicados aqui no eixo horizontal. Apenas para mostrar a velocidade com que isso acontece, por exemplo, você tem aqui nesse dado da cor marrom, mercado internacional e empréstimo intercompanhias. Okay? Você vê, em janeiro de 2021 era 0. Em fevereiro passou para 9%, 18%, 19%, 21%, 20% chegou a 24%, veja, da captação líquida de recursos das empresas, de todas as empresas brasileiras nesse trimestre. E, muito rapidamente, foi praticamente para 0, já no fim, ao longo de 2021. Isso não é só, evidentemente, essa mudança se dá de todas as fontes. Vamos, por exemplo, pegar o mercado de capitais, né, que está em vermelho. Nesse trimestre terminado em maio de 2021, era 30%. Veja, em junho, o trimestre terminado em junho, pulou de 30% para 62,5%. Isso é um fluxo líquido obtido no mercado para financiamento das empresas. Então, você vê que o que acontece, o que eu estou querendo mostrar nesse gráfico, é que um modo
que os executivos financeiros encontram para tentar otimizar as condições de financiamento é exatamente mudar a composição. Ou pega menos empréstimo bancário e mais mercado de capitais, ou, ao contrário, menos mercado de capitais e vai para o recurso externo, e assim por diante. Então, esse gráfico mostra que as empresas ajustam com muita agilidade. O que isso resolve? Mas por que fazem isso? Veja, fica claro nesse outro gráfico por que existe essa preocupação de mudar a composição. Aqui nós temos a evolução do custo das taxas de juro para cada uma das fontes de financiamento. Em vermelho tem custo de crédito bancário para empresas menores, em azul você tem aqui recursos direcionados, nesse outro conjunto você tem linhas do BNDES, você tem debêntures, você tem TPB e assim por diante. Então, a variância é enorme. Você vê que nesse range aqui de taxas, o último dado que está aqui em abril, varia de 13,8% para mais de 27%. Então, lógico, isso tem um enorme significado. Se você acertar a composição, você é uma ferramenta, digamos assim, de você buscar a redução do custo de financiamento da empresa. É claro também que nenhuma empresa, nenhum gestor financeiro vai imaginar concentrar 100% do seu financiamento em uma única fonte, até porque isso tem variância, tem volatilidade ao longo do tempo. Uma outra coisa, além dessas fontes terem taxas muito diferentes, os planos médios, o prazo de financiamento de cada uma das fontes também é muito diferente. Crédito bancário, razões óbvias, os bancos captam basicamente recursos a curto e médio prazo, e, lógico, eles emprestam também em prazos não muito longos. A taxa, o prazo médio que está em vermelho aqui dá um pouco mais de 27 meses. Em segundo lugar, você tem a parte de debêntures, 67 meses, é mais de 5 anos. Você tem em verde recursos direcionados e em preto recursos externos. Embora a variância seja muito grande, porque depende muito, o número de operações é pequeno, às vezes entra uma Petrobras com prazo muito longo, varia muito, mas de qualquer modo, no conjunto, o recurso externo é o que tem prazo mais longo, e não. Isso aqui mostra uma fotografia real. O que é isso? Nós pegamos todas as demonstrações financeiras de mais ou menos 450 de todas as empresas abertas e organizamos os dados dessas demonstrações financeiras por ordem de custo de dívida. Quando está escrito aqui XR, quer dizer, como vocês sabem, a despesa financeira com dívida é deduzida do imposto de renda. Então, isso aqui já é o custo líquido para a empresa. O que nós estamos tentando mostrar aqui? Primeiro, existe um enorme intervalo de variação nessas taxas. Você vê que vem de 5,8 até 20,57, ou seja, é praticamente quase 4 vezes o custo. Tem algumas colunas que estão em preto, tem outras em vermelho. Aquelas que estão em preto estão mostrando o quê? Em todas essas que estão em preto, o custo de dívida, por exemplo, pegando esse primeiro aqui, o custo de dívida, 5,8, é menor do que a taxa de retorno, o ROIC, a taxa de retorno sobre o capital total investido, 10,4. O que significa isso? Quando eu pego o dinheiro a 5,8 e eu coloco na empresa rendendo 10,4, é evidente que o resultado da alavancagem vai ser positivo. Está aqui, 2,7. Esse 2,7 é o número que se soma aos 10,4 e acaba gerando, então, uma taxa de retorno do capital próprio de 13,1. E assim por diante. Todos os resultados em preto mostram situação em que a taxa de retorno do capital total investido é superior ao custo de dívida. O que está em vermelho é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Por exemplo, este aqui, o custo de dívida depois do imposto de renda é 7,45. Essa empresa tem uma taxa de retorno do capital investido realmente muito baixo, de 4%. O resultado da alavancagem, evidentemente, é negativo. Então, se a empresa trabalhasse só com capital próprio, ela teria uma taxa de retorno de 4%. Como a alavancagem tem um resultado negativo, isso retira 2 pontos percentuais. Então, ela tem apenas taxa de retorno do capital próprio de 2%. Então, isso mostra que entre as empresas
e dependendo das condições de acesso do mercado, das decisões de captação de recursos, o custo de dívida varia de modo muito significativo. Aqui, o resultado final. Qual é o foco, em última análise, de um executivo financeiro? Ele tem que se preocupar, e é muito responsável, pela geração de valor, pelo próprio valor da empresa. Esse gráfico é extraído, é um exemplo simples, extraído do trabalho do Damodaran, mostrando exatamente isso. Essa linha em preto é o custo médio ponderado do capital. Então, é uma média ponderada entre custo de capital próprio e custo de dívida. No eixo do horizontal é a alavancagem. À medida que aumenta a alavancagem, ou seja, aumenta a participação de recursos de dívida, como a dívida tem o desconto do imposto de renda, tipicamente ela reduz, tem um custo menor. Quando eu aumento a alavancagem, o custo médio do capital vai caindo, até chegar ao mínimo de 10, 14. Okay? Nesse ponto mínimo, o valor da empresa é o máximo, 5,121. A partir de um certo momento, o que acontece? O endividamento da empresa começa a subir além daquilo que o mercado considera razoável, ou seja, está aumentando o risco da empresa, ele começa a pagar taxas cada vez maiores e também o custo de capital próprio também se eleva. Resultado, o valor da empresa acaba tendo uma queda significativa. Okay? Então, você vê que ele veio de mais de 5 mil para alguma coisa como 3.900, mais ou menos. Okay? Então, essa primeira parte é para mostrar exatamente isso, qual é a relevância de se tentar minimizar o custo da dívida em termos de geração de valor para a empresa. Quais são as soluções? Qual é o propósito desse trabalho do SEMEC-FIP? O propósito é oferecer soluções que ajudem essa decisão. E, como sempre, a principal matéria-prima de uma decisão bem-sucedida são informações corretas. E nós vamos ver que, no caso dessa decisão, tão importante quanto os dados de hoje, e eventualmente até mais importante, são as projeções. É aquilo que você consegue enxergar em relação ao futuro. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós definimos um cenário macroeconômico de referência, o SEMEC-FIP. Não é um cenário montado a partir de um modelo com dezenas de equações, essa coisa toda, não. O que nós capturamos, o que é? É a experiência de mercado. Então, por exemplo, Pesquisa Focus. Pesquisa Focus reúne dados, projeções de inflação, de juros, de crescimento e assim por diante, de mais de uma centena de economistas, de entidades, bancos, consultorias da melhor qualidade, e que trabalham, eu diria, 24 horas por dia, para atualizar isto em função de projeções e assim por diante. Então, nós usamos esse tipo de informação, tá certo? Usamos também cenários desenvolvidos por grandes bancos, Itaú, Bradesco, Brasil, Santander, consultorias e os próprios modelos SEMEC. O cenário de economia mundial, evidentemente, nós vamos buscar nas entidades internacionais ou nacionais que focam esse tipo de questão. Fundo Monetário, Banco Mundial, o FED, o Banco Europeu, o Eurostat, Banco The Economist e assim por diante. Com esses cenários, é lógico, nós trabalhamos com várias fontes de dados, praticamente todas as fontes disponíveis no mercado doméstico e no próprio mercado internacional, além de construirmos nós mesmos, com base, por exemplo, em dados da Ambima, as taxas de debêntures por rating e assim por diante. Tudo isso combinado, dado então o cenário de referência, nós temos os modelos econométricos. Esses modelos são aqueles que nos permitem projetar exatamente aquelas taxas de juros a que me referi. Então, nós projetamos as curvas de juros, que é a estrutura termo das taxas de juros. Veja, é importante entender que para projetar taxas de juros de bancárias, mercado de capitais e assim por diante, de algum modo, estão condicionadas à própria estrutura termo da taxa de juros. O que isso mostra? Isso mostra que em qualquer data, a estrutura termo mostra qual é a taxa de juros projetada para 1, 2, 3, 4, 5 anos e assim por diante. Então, para fazer qualquer projeção de custo de dívida, nós precisamos disso e temos isso. Pegamos, e para crédito bancário, nós começamos com a projeção do custo de captação dos bancos, aí temos modelos de inadimplência, porque a inadimplência é o principal componente do spread, e aí fazemos as projeções de taxa de crédito bancário por linhas, taxa de juros de debêntures por rating, taxa de juros de recursos externos.
eu não vou entrar nessa technicality, nem faria cabimento, é só para mostrar que isso é feito realmente com muito cuidado, usando o que há de melhor em matéria de metodologia de projeção de curva de juros. Né? As variáveis que entram nesse modelo são variáveis macroeconômicas disponíveis, que estão parte lá já naquele modelo, no cenário de referência, e isso aqui está posto dessa forma, não é para falar sobre essa fórmula em si, só para chamar a atenção de que nós utilizamos esse modelo Nelson Siegel Svensson, que é um modelo praticamente utilizado na maioria dos bancos centrais do mundo inteiro, aqui no Brasil e da própria Ambima. Então, essa é a modelagem que está por trás dessas projeções. Quais são as variáveis que entram nessa projeção da curva de juros? São várias. Para dar um exemplo, tem a expectativa do IPCA de 12 meses, tem o IPCA dos últimos 12 meses, a expectativa do PIB, taxa de câmbio, Selic, Credit Default Swap, que é o risco Brasil, o taxa do Tesouro Americano, o índice CRB, que é o índice de preço de commodities, e assim por diante. Qual é o produto, o final disso aqui? Eu estou colocando apenas 2 slides para mostrar a qualidade do ajustamento desses modelos econométricos. Okay? Em azul é a taxa, é a curva de juros observada. Né? Isso no dia 31 de maio. Esses dados são disponibilizados na B3. Qualquer um entra na B3 e pode construir essa curva que está aqui. Então, ainda se esperava, evidentemente, que há um aumento adicional das taxas de Selic, por isso que a curva começa com elevação aqui e depois ela incorpora as expectativas de queda de inflação e assim por diante. Então, ela tem esse tipo de perfil. Em vermelho é a curva ajustada e em verde é aquela modelada. Então, vocês percebem que, evidentemente, são os valores obtidos com esses modelos se aproximam muito da realidade. Isso aqui é um outro exemplo. É o ajustamento do modelo de taxa de juros de recursos livres. Em azul é a taxa observada, desde fevereiro de 2013 até fevereiro de 2022, e em vermelho a projeção. Então, você vê a taxa estimada fica muito perto da observada. Agora, depois dessa informação toda, como é que a gente faz para obter esses resultados? Eu vou mostrar um exemplo de projeções do custo de financiamento das empresas. Queria chamar a atenção de que é um exemplo, não é uma projeção atualizada. Quando esse exemplo foi construído ao longo do mês de agosto, os únicos dados atualizados do Banco Central só iam até o mês de abril. Como todos sabem, teve aquela greve no Banco Central, houve um retardo grande de disponibilização de dados. Então, é mais uma razão para eu chamar a atenção. Isso aqui é um exemplo. Não adianta querer imaginar que isso aqui seriam posições que tivessem sido atualizadas, e eles não são. O cenário macro de referência, não vou entrar em todo o detalhe, mas isso mostra que o cenário usado pela FIP, nós usamos projeções de várias dessas entidades. O Focus, Banco Central, o ECD, o Banco Central, o Banco Mundial, projeção de grandes bancos e assim por diante. Então, essa aqui é uma tabela que é o cenário macroeconômico de referência da CEMEC, do CEMEC-FIP, nesse exemplo. A coluna em amarelo mostra os dados efetivamente observados em abril de 2022, para cada uma das variáveis que compõem esse cenário, Selic, expectativa de IPCA, expectativa de PIB, CDS de 5 anos e assim por diante, certo? Várias variáveis, tá? Isso é observado em abril de 22. Isso aqui são as projeções. Projeção para dezembro de 22 e projeção para abril de 2023. Isso aqui são as variáveis como estavam na época. Né? Isso aqui é a taxa Selic, a evolução da taxa Selic ao longo do tempo, essa linha cheia é observada, e linha pontilhada é a projeção focos daquele momento. Taxa de variação 12 meses do IPCA, do focos, então a parte observada até aqui nesse gráfico chegou até julho, e aí são as projeções. É claro que, em função dessa data que está aqui, por exemplo, isso não incorpora a redução dos impostos sobre combustíveis, energia elétrica, essa coisa toda, então são novidades que apareceram posteriormente a isso. Aqui a projeção da taxa de juros do Tesouro Americano, títulos de 10 anos, que não,
essa projeção nós usamos a projeção da OECD de junho de 2022. Isso aqui é o Risco Brasil, que é o Credit Default Swap, de 5 anos, okay? Também projetado. Muito bem. Com base em tudo isso aí, entra naqueles modelos e saem as projeções, propriamente ditas, do custo de dívida. Isso aqui são as projeções da taxa da curva de juros. Eu só vou comentar um pouquinho, para não perder muito tempo. Seguinte, essa curva azul é a curva de juros do dia 30 de abril de 2022. Você entra na B3, pega os dados todos e monta esse gráfico. Okay? Essa é a curva. Naquela data, havia expectativa, é claro, de que a Selic ainda aumentaria, a taxa de juros aí aumentaria. Então, nos prazos mais curtos, já está identificada qual a expectativa de que aumentaria a Selic, e em seguida ela acaba incorporando a expectativa de queda de inflação e assim por diante. Muito bem. A projeção feita nesse exemplo para dezembro de 2022 implica o quê? Um salto, sai do azul para verde. Por que esse salto é tão grande? Exatamente porque ela já incorpora aquela expectativa da taxa, a Selic, que aqui estava em 11 e pouco, 11,75, ela pulou para 13,75. Né? Então já incorporou essa expectativa. E para abril de 2023, ela cai. Também não é muito complicado entender, porque essa curva aqui já incorpora a expectativa de queda da inflação. E queda da inflação significa um pouco mais adiante também queda da taxa Selic. Então, isso aqui é uma tabela que reúne essas projeções, né? Para dezembro de 22 e abril de 23. Coloca-se aqui dois intervalos, inferior e superior, que é um desvio padrão para mais e para menos dessa projeção central. Okay? Esse gráfico pode ilustrar um pouquinho melhor. Por exemplo, taxa média de juros da operação de crédito de recursos livres dos bancos. A linha cheia é observada. Em abril de 22 era 18,11 esse custo. E aqui são as projeções. A projeção central está nessa bolinha rosa, 18,64, 18,39. Aqui em vermelho é um desvio padrão para cima e em verde um desvio padrão para baixo. É um intervalo. Debêntures, prazo de 5 anos, risco 3A, que é de menor risco, é a projeção. Você tem uma queda, aqui você tem uma queda, evidentemente, né? O prazo, como todo mundo sabe, as debêntures de prazo de 5 anos, elas já incorporam, então, a expectativa de queda de inflação, de queda da taxa de juros e, portanto, do próprio risco de crédito, e aqui está o intervalo dessas projeções. Aqui a evolução das taxas de juros por fonte de recursos. Então, você tem a evolução das taxas todas, as várias fontes, e tem as projeções também para dezembro e para abril. Isso aqui, como nós sabemos, nós conhecemos, veja, a composição do exigibilidade financeiro de todas as empresas abertas e de todas as empresas brasileiras. Por diferença, nós tiramos as fechadas. E aí, usando algumas fórmulas, nós também tiramos o custo de dívida das empresas por tamanho. Não é surpreendente, portanto, que as empresas grandes têm o menor custo médio de dívida em relação àquelas de menor tamanho. Então, quais são esses produtos da SEMEC-FIP que apoiam as decisões do Executivo Financeiro? Bom, primeiro, qual é o que se pretende oferecer para o Executivo Financeiro? O que nós apresentamos é exatamente uma análise da evolução e principalmente da projeção das curvas de juros, custos e condições de captação de recursos. Informações essas que consideramos da maior relevância para apoiar, ajudar essas decisões visando a otimização do financiamento e, é claro, a geração de valor. E isso aqui resume praticamente o que nós fazemos. Nós geramos um cenário financeiro compatível com o cenário macroeconômico. Então, esse cenário financeiro está ancorado num cenário macroeconômico. Como eu já expliquei, esse cenário macroeconômico incorpora praticamente o esforço, sem nenhum exagero, talvez certamente mais de uma centena de economistas, departamentos de consultorias, bancos e assim por diante, governo, bancos centrais, e é isso que configura o cenário macroeconômico usado para fazer, então, a projeção do cenário, que a gente poderia falar, o cenário financeiro, o cenário de taxa de juros. Então,
esses são os produtos de projeção. Eles poderão ser obtidos simplesmente na forma de planilhas e gráficos, ou pode ser agregado uma palestra mensal, virtual. O ritmo desses relatórios é mensal. Então, tem todas aquelas projeções aqui já me referi. Tem um asterisco aqui apenas para dizer o seguinte, que como você sabe, e tivemos uma experiência grande nos últimos anos, tem muita surpresa. De uma hora para outra aparece uma novidade, no meio do mês, por exemplo. Então, na medida em que a gente considere isso muito significativo, nós geraremos um relatório especial, incorporando a novidade, tá certo? Não? Qual é o cronograma normal de entrega dessas projeções? Veja, nós estamos muito condicionados, evidentemente, à data de disponibilidade dos dados do Banco Central. Eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto. Vamos supor, os dados do Banco Central de agosto ficam disponibilizados no final de setembro. E nós precisamos de 2 a 3 semanas para rodar esses modelos todos e entregar esse produto. Então, o mês M é o mês de referência do Banco Central, no meu exemplo, agosto. Os dados estarão disponíveis até fim de setembro, M+1, e o relatório vai estar saindo no mês M+2. Okay? Na terceira segunda-feira de M+2. Muito bem. Finalmente, eu gostaria de registrar, temos até a satisfação de informar, que o SEMEC-FIP vai oferecer o relatório 01 a todos aqueles interessados que se cadastrarem no site do SEMEC-FIP até o dia 10 de outubro. Esse relatório 01 vai estar disponibilizado no dia 17 de outubro, que é a terceira segunda-feira do mês, a todos aqueles que se cadastrarem, então, aqui no site do semecfip.org.br. Okay? Entrando no site, basta entrar na janelinha registro para se cadastrar. Okay? No site, o que vai ter de informação? Primeiro, o que é o Centro de Estudo do Mercado de Capitais da FIP? Um pequeno histórico, o que é, né, quem é a equipe, assim por diante. Tem um espaço para vocês para pedir informações, comunicações, solicitações, ou sugestões, ou críticas, enfim, o que vocês quiserem, no contato. Né? A cópia da palestra vai estar disponível, dessa palestra que nós estamos concluindo. Vocês vão conhecer os demais produtos do SEMEC, e quem quiser informações adicionais, ou manda por um e-mail, ou usa por telefone e fala com a Marli Paz, que vai estar em condições de prestar qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado pela atenção de todos. Gostaria, então, de concluir esta palestra e agradecendo a atenção e, ao mesmo tempo, registrando que teremos o máximo de satisfação de recebê-los no nosso site ou por qualquer outro meio de comunicação, e-mail, telefone. Estaremos disponíveis para esclarecer o que for necessário e atender, basicamente, o nosso propósito. Nosso propósito é oferecer aos executivos financeiros informações confiáveis, projeções feitas com base no cenário macroeconômico de mercado, a partir de modelos desenvolvidos e que, evidentemente, devem ajudar a enxergar o futuro e tomar decisões. É evidente, o SEMEC, ninguém poderá prometer enxergar o futuro com precisão. Isso não existe e vocês sabem perfeitamente, não é esse o caso. Mas, de qualquer modo, o que nós incorporamos aí é o cenário macroeconômico feito pelas principais entidades de pesquisa existentes no Brasil e no exterior, para oferecer, então, o que nós podemos gerar de melhor para todos. Muito obrigado pela presença. Bom dia.